O som das imagens. Imagens que passais pela retina. Por que não vos fixais? Um podcast de Carlos Magno. As primeiras páginas em papel voltam a ser notícia porque alguns dos grandes jornais do mundo decidiram regressar à sua imagem clássica para falar dos modernos tempos de cólera. É o caso do New York Times, do passado sábado, cuja primeira página ficará na história desta pandemia simplesmente porque apostou no grafismo de colunas sem títulos, só com nomes de cada um dos milhares de mortos vítimas do Covid-19 nos Estados Unidos. Quase 100 mil mortos, título a toda a largura da primeira página, acrescentando ainda a frase da manchete na mesma linha, uma perda incalculável. Esta palavra incalculável remete subtilmente para o cálculo tradicional que fazemos, para o excesso de números e gráficos com que ilustramos as estatísticas no jornalismo, subidas e descidas. Porque, como dizia Stalin, 100 mortos são uma tragédia, 1 milhão é uma simples estatística. Na prática, assim é, mas citando Camus, vale a pena lembrar que há uma regra não escrita no Código Deontológico que impede os jornalistas de ser cínicos. Mas a lição de jornalismo do New York Times vai mais longe e passa do papel ao digital. Quase toda a gente viu nas redes sociais a primeira página em papel replicada, porque milhões de pessoas em todo o mundo a reproduziram. Mas quem quiser ver a chamada primeira página digital do mesmo dia 23 de maio do New York Times, vai ter uma surpresa ainda maior, porque além dos nomes de cada um dos mortos, o New York Times tem o espaço que no digital é ilimitado para escrever uma curta biografia, curtíssima às vezes, de cada uma das vítimas americanas. E saem-nos frases como esta: Fulano X sobreviveu a um cancro e morreu de Covid. Sr. I era cirurgião e especialista em separar gêmeos siameses. Mr. Z, veterano do Vietnã. Sr. B era um conductor, maestro e tinha um ouvido excepcional. Sra. L era uma enfermeira e estava a planear a reforma. Sra. M, life of the party, qualquer coisa como rainha da festa. E outro senhor, o Sr. N, tinha um sorriso maravilhoso, ou o Sr. C, que era dono de uma gargalhada fabulosa. E só mais um exemplo, Mr. Angelo Piro, de 87 anos, de New York City, era conhecido entre os seus amigos por cantar músicas do Tony Bennett, assim mesmo, simples mas humano. Os nomes movem-se no ecrã em formato digital, pequenos símbolos de pessoas em simpáticos bonequinhos que parecem caminhar pelo digital como se tivessem passado para outra dimensão, onde continuam, aliás, a ser marido e pai virtuoso, trompetista de jazz, ou como a senhora Regina D. Cullen, de 81 anos, de Shrewsbury, Massachusetts, small in stature, but strong in spirit. O Chico Buarque tem uma canção que diz que a dor da gente não vem nos jornais. Mas aqui está o New York Times a fazer a exceção, enquanto os jornais brasileiros continuam desorientadas com o Bolsonaro que elegeram, mesmo ou sobretudo os jornais da oposição, ao presidente, cujo comportamento parece vir a desaguar em novo impeachment e a imprensa brasileira não sabe como fazer. Mas a notícia no Brasil é uma primeira página falsa, sim, falsa de F de fake, como diria Orson Welles, porque apareceu um falso número da Folha de São Paulo com uma fotografia de Bolsonaro ornamentado com a faixa presidencial e o título O maior presidente da história do Brasil, assim mesmo. Ao meio da página e em letras mais pequenas, a explicação que transcrevo, abre aspas, como se diz no Brasil. Em reunião, Bolsonaro afirmou que quem fosse elogiado pela Folha ou pelo Globo perderia o cargo, fecha aspas. E a primeira página da Folha acrescenta: só estamos testando um negócio aqui. Pois é, bonito, mas falso. Esta primeira página da Folha é falsa e serviu apenas para se multiplicar pelas redes sociais, virilizou. O verdadeiro exemplar da Folha de São Paulo traz uma foto da reunião do governo Bolsonaro com o presidente a gesticular nos seus tiques típicos e a manchete: vídeo registra insultas, ameaças e a intervenção de Bolsonaro na Polícia Federal. Intervenção aqui significa interferência. Em letras mais pequenas, como se fosse a legenda da foto da primeira página, a Folha de São Paulo escreve que o juiz Celso do Supremo Federal levantou o sigilo da reunião do Conselho de Ministros, que tem 37 palavrões. Toda a gente viu já esse vídeo ou pode ainda ver no YouTube, mas a verdade é que a primeira página falsa da Folha de São Paulo teve muito mais cliques e consultas do que a verdadeira. E como este podcast já vai longo, limito-me hoje a dar mais 2 ou 3 destaques da imprensa brasileira,
onde as revistas continuam a fazer capas bastante criativas. Na Isto É, por exemplo, uma bandeira negra em vez do verde e amarelo tradicionais com as cores do Brasil e com o globo no losango, onde em vez da ordem e progresso está escrito Vírus em Progresso. Pergunta à revista Isto É que país é este, e a sua concorrente Veja escreve, colocando uma imagem de crianças protegidas dentro de uma campânula de vidro, ninguém está imune. Mais direto, o velho jornal Correio Brasiliense faz a montagem de um saco de sangue em forma de mapa do Brasil, suspenso daqueles suportes verticais onde se colocam o soro e outras substâncias vitais para quem está numa cama de hospital. Título do Correio Brasiliense, mais um número simples que ilustra a tal imagem da reserva de sangue, essa sem dúvida mais simbólica nestes tempos de pandemia. 1179 mortos em 24 horas. E mesmo para terminar este podcast, não resisto a citar aqui a revista francesa Philosophie, que pergunta na sua capa se preferimos a saúde ou a liberdade. Sublinho que a Philosophie já não coloca o problema no binómio segurança/liberdade, mas sim na santé, a saúde ou a liberdade. As palavras nunca foram neutras e a revista francesa Philosophie faz um apelo para que todos estejamos à altura do momento que vivemos, cidadãos e jornalistas também, naturalmente. O som das imagens. Um podcast de Carlos Magno.